A chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil desvelou a crise econômica que se anunciava para o país. O necessário isolamento social leva a uma consequente queda do comércio e no consumo, e com isso vem a ameaça de recessão. Sem políticas econômicas sociais adequadas para enfrentar o momento, a consequência é o desemprego, a miséria e a fome. Seguindo à risca a cartilha neoliberal aprendida em Chicago, o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, anunciou uma série de medidas frente à crise que se alastra. Na matemática cruel do governo federal, o foco é resguardar os lucros de banqueiros e mega empresários. Nenhuma medida assegura emprego, preserva vidas ou coloca comida na mesa da população brasileira. Eu sou Rodrigo Rodrigues, professor de História da Secretaria de Educação do Distrito Federal e presidente da CUT-DF. Vamos conversar um pouco com você sobre isso hoje, aqui no CUT no Ar. Este é o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT-DF. Antes da pandemia do coronavírus atacar a sociedade brasileira, a economia já vinha sendo desmantelada por um parasita, Jair Bolsonaro. Desde que tomou posse como chefe do governo, Bolsonaro ampliou as medidas iniciadas pelo governo de Michel Temer, arrasando-o com o Estado brasileiro. Chegamos ao número de mais de 13 milhões de desempregados. Políticas sociais foram desidratadas e milhões de brasileiros foram desamparados. Direitos trabalhistas foram retirados. Serviços públicos essenciais, como o de saúde, foram submetidos a um processo intenso de sucateamento. Ao mesmo tempo, Bolsonaro aplicou medidas severas para afastar os sindicatos das relações entre patrões e empregados. Além disso, o Capitão Corona, como vem sendo chamado pela imprensa internacional, também inviabilizou a participação da sociedade no processo político que dá os rumos do país. Podemos citar como exemplos disso a extinção de conselhos e a criminalização de movimentos sociais. Foi neste Brasil desmantelado que a pandemia do coronavírus caiu como uma bomba, ampliando o medo e a insegurança da população. Com o caos instalado e de maneira tardia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu apresentar algumas medidas econômicas. E se alguém duvidava das intenções de Guedes, agora não resta qualquer dúvida. Oportunamente, em meio à crise, ele disse que era momento de reformas. E aqui temos que deixar claro que reformas para Guedes é tirar do trabalhador para garantir os lucros dos grandes empresários, para quem o coronavírus é realmente uma gripezinha. Guedes chegou a chantagear o Congresso Nacional. Segundo ele, o pagamento da renda básica de R$ 600 aprovada por deputados e senadores depende do encaminhamento do projeto que corta 25% dos salários dos servidores públicos. Uma aberração. E não para por aí. Segundo o levantamento do Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia, as iniciativas do governo Bolsonaro para combater o coronavírus e seus impactos no Brasil representam apenas 4% do PIB do país. Lembrando que PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante o ano. Enquanto no Brasil essas iniciativas são de 4% do PIB, em países como a Alemanha, os gastos do governo para enfrentar a crise do coronavírus chegam a 37% do PIB. Em países como Reino Unido e Espanha, as ações dos governos chegam a 17% do PIB. Até nos Estados Unidos, idolatrado por Bolsonaro, o investimento é muito maior do que o previsto para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, os investimentos chegam a 6,3% do PIB e há uma negociação no Congresso para elevar esse percentual para mais de 11%. Recentemente, o ministro Paulo Guedes anunciou um investimento de 750 bilhões de reais para combater o impacto do coronavírus. Entretanto, ele não falou que a maior parte dessa verba é destinado a crédito para a empresa. Não que isso não seja necessário. Sabemos que as empresas fazem parte da máquina que gira a economia, mas são medidas, no mínimo, insuficientes para gerir a crise. Além do mais, muitas das medidas anunciadas por Guedes ainda nem saíram do papel.
A linha de crédito para que pequenas e médias empresas paguem salários de funcionários por 2 meses é um exemplo. Nenhuma medida provisória sobre o tema foi publicada. Entretanto, uma questão é inegável. Enquanto o povo está à deriva com a ineficácia e a crueldade do governo Bolsonaro, os banqueiros já garantiram o seu bote salva-vidas. Em março, o Banco Central anunciou um pacote trilionário, eu disse trilionário, para os bancos. Redução de taxa do depósito compulsório, linha especial de crédito e empréstimos direto com o Banco Central estão no pacote de benesses para os banqueiros. A justificativa do governo é dar liquidez à economia, ou seja, injetar dinheiro no mercado para permitir realização de empréstimos por empresas e pessoas físicas, por exemplo, fazendo girar a economia. Entretanto, várias empresas já se posicionaram publicamente sobre a dificuldade de tomar empréstimos junto aos bancos nesse período. Várias empresas também denunciaram as elevadas taxas de juros impostas. E a gente precisa deixar claro aqui que quem realmente se prejudica com isso não é o dono do Madeiro ou das lojas Havan, são os pequenos e microempresários. Se formos analisar as medidas do governo Bolsonaro para resguardar trabalhadores e a população em geral, a situação é ainda mais grave. Depois de ter recuado do corte de salários de trabalhadores por 4 meses, Bolsonaro voltou a atacar. Ele anunciou que vai permitir que empresas suspendam o contrato de trabalho e cortem 100% dos salários por 2 meses. Também será possível que empresas reduzam jornada e salário de funcionários em até 70% por até 3 meses. A compensação, segundo o governo, é o recebimento de parte ou integralidade do seguro-desemprego. Lembrando que seguro-desemprego é de, no máximo, R$ 1.813. Além disso, as outras questões contidas na medida provisória 927, que é anterior a essa, estão mantidas para dar suporte aos patrões. Entre elas, antecipação de férias, aproveitamento e antecipação de feriados, negociação direta sem participação de sindicato, extinção da obrigatoriedade dos empregadores recolherem o FGTS durante 3 meses, uso de banco de horas determinada pelo patrão e suspensão de medidas de segurança e saúde no trabalho. Enquanto isso, a renda básica de R$ 600 aprovada no Congresso Nacional está longe de ir para o bolso daqueles que mais precisam. E isso acontece unicamente pela falta de vontade do governo Bolsonaro. Ele até chegou a sancionar a proposta para tentar se blindar dos ataques, mas faz corpo mole para criar meios de viabilizar o pagamento. O Brasil está na contramão de tudo que vem sendo feito pelos governos mundo afora. Na Alemanha, por exemplo, o governo prevê compensação financeira aos empregados que tiverem redução na jornada de trabalho. Na Argentina, foi anunciada uma renda de cerca de R$ 800 para autônomos. Além disso, o presidente Alberto Fernandes atendeu o pedido das centrais sindicais do país e vai proibir por decreto demissões pelos próximos 60 dias. No Reino Unido, o governo vai repor 80% da renda dos trabalhadores que tiverem seus salários suspensos. Na França, o liberal Macron decretou a suspensão da cobrança das contas de luz, água e gás. Aqui no Brasil, como se fosse um ato de caridade, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou suspensão de corte do serviço de energia elétrica por inadimplência durante 90 dias. Observe que a medida mais progressista do Brasil apenas suspende o corte de um serviço essencial. Isso quer dizer que uma pessoa desempregada vai acumular no final de 3 meses uma fatura de 3 contas de energia. Definitivamente, o destaque do Brasil no mundo é por ter um governo ineficaz, genocida e que funciona como um encarregado da elite. Diante da ineficácia do governo federal no enfrentamento aos impactos socioeconômicos do coronavírus, os governos estaduais vêm se fazendo protagonistas e tomando a frente de ações sanitárias e até econômicas. No Ceará, o governador Camilo Santana, do PT, anunciou que o estado cearense vai assumir o pagamento das contas de luz das famílias de baixa renda. O governo do Ceará ainda isentou completamente a taxa de água das famílias de baixa renda, além de antecipar a ajuda social fornecida pelo cartão Mais Infância.
Aqui no DF, o governador Ibanez Rocha, mesmo sendo um dos poucos governadores que não entraram em confronto com o presidente, foi o primeiro a decretar medidas de isolamento social. Até o tucano João Dória, governador de São Paulo, vem tomando medidas para conter a proliferação do coronavírus. Bolsonaro, contrário à posição dos governadores e de forma esdrúxula, como costuma fazer na maioria dos seus posicionamentos, vem criticando as ações. As ações de Bolsonaro diante dos graves impactos socioeconômicos causados pelo coronavírus estão longe de fazer mudanças estruturais na economia para garantir emprego, renda e até a vida das pessoas. Na verdade, o caminho é totalmente o inverso disso. Ao invés de apontar soluções como taxação de grandes fortunas, por exemplo, Bolsonaro indica corte de salários de trabalhadores dos setores público e privado. O Brasil tem 206 bilionários. Por que não aplicar um imposto de renda extraordinário sobre essas fortunas? Por que tem que sair do bolso do trabalhador os recursos para vencer a crise? Enquanto o povo passa fome, uma minoria ligada aos interesses do mercado financeiro continua com seus lucros preservados e regalias garantidas. Jatinhos, iates, helicópteros estão imunes a qualquer tipo de taxação. Mansões e fazendas são espaços agradáveis para fazer do período de quarentena verdadeiras férias. Enquanto isso, o povo é obrigado a pegar ônibus e metrô lotado para ir trabalhar. Mesmo assim, quando tem trabalho, não se sabe se terá salário. Não é esse o Brasil que queremos. Exigimos o pagamento imediato da renda básica aprovada pelo Congresso. Exigimos a revogação da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos investimento em saúde, educação e outros serviços públicos. Exigimos a ampliação do Bolsa Família com a inclusão imediata das famílias que aguardam na fila do programa. Exigimos que o governo garanta o pagamento de trabalhadores para que eles possam ficar em casa. São várias e urgentes as medidas que o governo federal tem a obrigação de tomar. A postura cruel de Bolsonaro frente ao medo e à insegurança do povo brasileiro faz dele o responsável pela morte de todas as pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Nós, sindicatos, movimentos da sociedade civil, estamos fazendo nossa parte, pressionando o governo Bolsonaro para o imediato pagamento da renda mínima aos trabalhadores. Sempre tivemos responsabilidade com o povo e jamais perderemos esse foco. Este governo não está preparado para gerir a grave crise que passamos e já deu provas disso. A gente encerra por aqui mais um episódio do CUT no Ar. Toda semana a gente tem um novo programa que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal no YouTube. No Spotify, nos procure como CUT no Ar. Já no YouTube, você pode fazer a busca por CUTDF. Sugestões, críticas, elogios, recados, reclamações, envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil CUTDF. Ou então, mande um e-mail para a gente no endereço cutnoar@cutbrasilia.org.br. Não deixe de entrar também no nosso site www.cutbrasilia.org.br e nas nossas redes sociais. A gente agradece demais a sua escuta. E não esqueça, lave sempre bem as mãos com água e sabão, defenda o SUS e os serviços públicos, fique em casa e fora Bolsonaro. Até semana que vem. Este foi o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT DF. Até o próximo episódio.